Eu sou Marcel, se você não ouviu falar em mim, não está perdendo muita coisa. Eu sou esposo da Michele, pai da Sofia e do Samuel. Atualmente eu moro em São Paulo, lidero uma organização cristã, evangélica, missionária, chamada Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. E eu sou grato a Deus pela hospitalidade de vocês, obrigado Joab, Sara, e todos os voluntários que fizeram um evento desse acontecer. A gente sabe que um evento desse porte, ele é operacionalizado com a ajuda de muita gente. Obrigado, pastor, por hospedar um evento desse. E todos os amigos que estão aqui, que eu já vi aqui. Cadê o povo? Sumiu, estava na minha frente. Cadê? Povo de São Gonçalo. Ali, aqui. É muito bom revê-los aqui. Que Deus abençoe a gente. E eu quero, então, que você abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu estou com uma versão da Bíblia chamada Nova Versão Transformadora, então não pode ser um pouquinho diferente da que você tem aí, mas é o mesmo Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu vou ler para você, vamos ler até o versículo 28. Lucas 4,14 diz assim: Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Versículo 21. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Versículo 25. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Versículo 28. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra que não volta vazia. Eu oro para que nessa noite, mais uma vez, a tua palavra seja o centro, o teu Espírito Santo seja o protagonista. Oro para que tudo do Marcel desapareça e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o nosso pensamento, sentimentos sejam de fato comandados nesse momento, obedientes nesse momento à direção do teu Espírito sobre nós. E tudo aquilo que não tem nada a ver com o teu caráter, tudo aquilo que é incompatível com a tua pessoa, que o Senhor tire do nosso meio, em nome de Jesus, que prevaleça apenas a tua presença e aquilo que o Senhor tem para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Indo direto ao assunto, ao tema da nossa conversa aqui, falando sobre o Evangelho, a gente quer compartilhar nesse evento sobre a missão na perspectiva do reino de Deus. E o nome do evento é O Reino Entre Nós, é o nome de um título escrito pelo Maurício Cunha, fundador da nossa organização. E toda a pauta da nossa conversa aqui é pensar a missão na perspectiva do reino de Deus. Eu começo introduzindo hoje e amanhã a gente vai aprofundar bastante sobre a noção do reino de Deus. Então você já é convidado a participar com a gente. Amanhã, a tarde inteira, correto? Tarde inteira, sobre o tema do reino de Deus. Amanhã, pessoal, é um formato de uma aula mesmo, porque ela é uma aula
que a gente ministra na formação do CAD. O pessoal que já participou da formação do CAD sabe do que a gente está dizendo. Então amanhã a gente vai dar aqui uma amostra dessa aula que é sobre o reino de Deus. E hoje eu introduzo aqui um pouco sobre a noção de missão na perspectiva desse episódio que Jesus tem para mim e para você aqui. E aí a gente vai tentar extrair daqui pelo menos 7 grandes aprendizados, insights sobre a noção de missão que o Evangelho apresenta para a gente. É uma noção de missão construída sobre a sombra ou o alicerce de toda a noção de reino de Deus que a gente aprofunda amanhã. Então me acompanha aqui nessa introdução e eu oro mais uma vez, creio que você vai ser impactado não por mim, porque o Marcel tem para falar, mas pela palavra de Deus a partir do Evangelho. Aqui a gente tem o primeiro discurso público de Jesus relatado em Lucas. É importante porque Lucas é um evangelho escrito por um homem, segundo a tradição. Ele era um erudito, diz que ele era um médico, e ele tinha toda uma preocupação detalhista de escrever detalhadamente o que se passou no ministério de Jesus. Diz que, segundo a nossa tradição, que ele é o autor de Atos. Você pode ler o Evangelho de Lucas emendando no livro de Atos. Os teólogos falam que a ideia é falar de Lucas e Atos. Eu não sou teólogo profissional, sou só crente, como você. Eu leio a Bíblia, o Espírito Santo fala, lê mais os outros negócios. E é aqui que a gente vai, nessa perspectiva que a gente quer compartilhar com você. Mas, então, é importante porque Lucas é um apóstolo detalhista. E ele descreve, então, o primeiro discurso público de Jesus. E um autor que eu gosto bastante, chamado David Bosch, um sul-africano que escreveu um livro importante para a área da missão, chamado Missão Transformadora, identifica esse episódio como uma espécie de apresentação de um conteúdo programático. É como se Jesus estivesse iniciando e ele falasse assim, nesse discurso: aqui eu vou dar para vocês um tipo de prefácio do meu ministério. Aqui eu vou dar para vocês uma espécie de conteúdo, programa do meu ministério. E eu vou começar aqui no marco 0 do meu ministério, contanto que Jesus volta para Nazaré, a região dele lá. Ele chega em Nazaré, na região da Galileia, que é onde ele nasceu. Jesus vai para o lugar de origem e fala assim: agora vamos começar o meu ministério. E eu começo o ministério desse jeito, indo numa sinagoga, abrindo a palavra e lendo um texto muito específico. E é interessante, o que será que Lucas queria trazer para mim e para você nesse episódio onde Jesus apresenta o seu conteúdo programático? Então vamos olhar todo esse trecho, essa história, sobre essa perspectiva e tentar aprender um pouquinho mais sobre o reino e missão, conforme Lucas tem para mim e para você. Começamos o episódio no versículo 14, que diz que Jesus estava cheio do poder do Espírito. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, volta para Galileia. E aí os relatos a seu respeito se espalham rapidamente por toda a região. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus começa o nosso episódio guiado pelo Espírito Santo. Jesus é guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Antes dele chegar aqui, nesse episódio, na sinagoga, você lê alguns versículos antes, e você vai se lembrar daquela epopeia sensacional da tentação de Jesus no deserto. Quem é que leva Jesus para o deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Quem é que leva Jesus para Galileia? O Espírito Santo. A todo momento, logo na abertura do ministério de Jesus, ele é guiado pelo Espírito Santo e imediatamente, obviamente, ele obedece o Espírito Santo. A gente não vê em nenhum momento Jesus questionando o Espírito Santo. Mas será que eu tenho que ir para o deserto mesmo? Será que eu tenho que ir para Galileia mesmo? Será que é lá que eu tenho que ir? Ele simplesmente obedece. É o Espírito Santo que guia. E note que é Jesus, hein? Jesus, o Filho de Deus, se submete a uma direção do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo conduz Jesus para o cumprimento da missão. Aqui a gente está no episódio onde Jesus então abre, na linguagem do David Bosch, o conteúdo programático da missão.
Para que ele veio? É a pergunta inicial. Jesus fala, vou responder agora. Em obediência ao movimento do Espírito Santo, eu respondo para vocês. Vou na sinagoga e vou fazer o meu discurso inicial lá. E quem é que me guia? Jesus está dizendo, é o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo guia Jesus? Para o início do cumprimento da missão. Não existe uma vida cheia do Espírito Santo que não resulte no engajamento na missão de Deus. E é interessante que eu estou falando isso dentro de uma igreja metodista. Vocês lembram de onde vocês vieram, né? Do fogaréu, século XVIII, XIX, lá da Inglaterra, não é? O fogo, o Wesley incendiado pelo ímpeto do Espírito Santo, e a gente no século XXI só está lembrando que vocês já sabem há séculos. O movimento do Espírito Santo nada mais é do movimento que culmina no engajamento para a missão. Se a gente tem uma comunidade de seguidores de Jesus e adoradores de Jesus Cristo, Filho de Deus, necessariamente essa comunidade é cheia do Espírito Santo. E necessariamente essa comunidade é guiada pelo Espírito Santo. Se ela é cheia do Espírito Santo, quem é que comanda ela? É o Espírito Santo. E ela é guiada pelo Espírito Santo, necessariamente, para o seu engajamento na missão de Deus. O dom do Espírito, diz o erudito David Bosch no livro dele, é o dom de engajar-se na missão, pois a missão é consequência direta do derramamento do Espírito Santo. E aqui acho que o Bosch está lembrando da imagem mais poderosa da gente, aquele que é tradição do fogo, metodista do fogo. A imagem mais poderosa do derramamento do Espírito Santo é em Atos 2, lembra? Ali é o fogo literal. O fogo vem, para que o fogo vem? Para que todas as nações escutem a respeito do Filho de Deus. Se o Espírito Santo está circulando nessa comunidade, se a gente é uma comunidade que adora Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, a gente está aqui, se movimenta aqui no mover do Espírito para o cumprimento da missão. É simples. Se nós somos seguidores de Jesus, somos novas criaturas. Somos seguidores de Jesus, não somos novas criaturas. Se nós somos novas criaturas, é porque a gente tem uma outra natureza. A gente tem uma outra identidade operando dentro da gente, pelo mover do Espírito Santo. E essa outra identidade é inspirada, produzida pelo Espírito Santo que habita dentro da gente. E se todo o movimento do Espírito Santo converge para a missão de Deus, tudo em sua igreja e em sua vida também converge para a missão. Assim, pessoal, pelo Espírito Santo, a missão é a nossa identidade, é o que nós somos. Não existe igreja que se diz evangélica, que se diz seguidora do Evangelho, do Cristo Nazareno ressurreto, que não é engajada na missão de Deus. Não existe. Por isso que uma conferência missionária é a coisa mais esquisita para a gente que é crente. Por quê? Porque é como se o crente perguntasse assim, mas é possível ser crente sem ter na missão? Sem estar na missão? Não é. É impossível. É impossível estar na chuva sem se molhar? Não é. É impossível. Porque a missão de Deus é parte da identidade que é operada pelo Espírito dentro de mim e de você e das comunidades espalhadas no planeta que seguem este Jesus. Se é a igreja de Jesus, é a igreja movida pelo Espírito e é a igreja que é da missão como parte constituinte de sua identidade.
E aqui a gente tem uma provocação paradigmática. A missão não é definida pela geografia, não é definida pelo CEP onde você está. Ela é definida pelo mover do Espírito de Deus na tua vida. Seja você nesse estado que eu aprendi hoje, que é o estado mais gourmetizado do Brasil. O jovem me pegou no aeroporto, eu vim e ele foi me mostrando as belezas da cidade. E ele dizia assim para mim: espere para chegar em Rio Bonito. E eu cheguei e fui sentindo o negócio. Sabe, você vai sentindo uma coisa assim. É o Rio de Janeiro. E você está na missão. Porque o Espírito Santo forja dentro de mim, de você, essa identidade que é missionária, porque a gente é crente. E se você não estiver no Sudão, o Espírito Santo está em você? Sim, então você está na missão. Se você estiver no Sudão, o Espírito Santo está em você? Sim, então você está na missão. Isso significa que tem muita gente que está no Sudão que não está na missão. Tem muita gente que está num CEP, mas não opera a nova identidade que só o Espírito Santo traz. A missão está em toda parte, porque o Espírito Santo se move dentro da gente. Isso é a identidade do povo de Deus. É a missão. Para o cristão, não há outra agenda que não seja esta, a missão de Deus. Não tem outra agenda. Sabe quando começa o preparo missionário do crente? No dia 1 que ele entendeu a obra de Jesus na cruz. O Espírito Santo fala: então, você já está na missão. Ah, mas eu tenho que trabalhar segunda-feira lá na repartição pública. Você está na missão. Eu tenho que levar meu filho na escola amanhã. Você está na missão. Eu tenho que cuidar do meu pai que está idoso. Você está na missão. Eu tenho que aprender aramaico, porque eu vou trabalhar num projeto missionário lá na, sei lá onde. Você está na missão. Eu tenho que liderar um grupo pequeno aqui na igreja. Você está na missão. Eu tenho que arranjar um emprego segunda-feira. Você está na missão. Porque a missão é a nossa identidade. E aí, versículo 17. Jesus entra na sinagoga e começa, na linguagem ultra contemporânea, não está escrito aqui, tá? Começa a treta. Porque Jesus entra na sinagoga e fala assim: vou ler o livro. Aí entregam para Jesus o rolo e ele abre, entre aspas, por acaso, o livro de Isaías. Por acaso ele abre no capítulo 61, por acaso. E ele começa lendo Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, que é chegado o tempo do favor do Senhor. E aí ele fecha o livro, todo mundo fala bem dele, e aí todo mundo fala: nossa, esse é o cara. Quem que é esse aí, gente? Esse aí não é o filho de José? Até o versículo 22, Jesus era o cara. Mas esse aí não é o filho de José? Nossa, que legal! Olha só, que interessante. Repara que há uma mudança extraordinária da plateia entre o versículo 22, que está todo mundo #LoveJesus, para o versículo 28, que a galera quer chutar ele para o abismo. Estão percebendo? Do versículo 22, está todo mundo: Jesus, tira um selfie comigo aqui. E aí, de repente, no versículo 28, a galera fala: sai, miserável. A galera fica com uma fúria terrível. E aí a pergunta que a gente faz é: o que aconteceu? Em tão poucos versículos, a plateia daquela sinagoga surtou. Versículo 22, todo mundo está amando Jesus, querendo tirar selfie com ele. E no versículo 28, cancela. Ele já mergulha no limbo do cancelamento. Como é que pode? É muito rápido. Meu Deus.
E aí, à luz dessa análise de David Bosch, vamos dar uma olhadinha um pouco do que significava a leitura de Isaías 61 no contexto que Jesus faz, e não é sem querer. Isaías 61, que ele leu, é um trecho do profeta Isaías, uma profecia de Isaías, na época que o povo de Deus estava no exílio da Babilônia. A Babilônia, um império antigo, massacrou Israel, varreu do mapa, prendeu a galera, tirou o povo da terra de Israel e levou para o exílio, num cenário de desastre, violência extrema. E aí chega o profeta Isaías, no capítulo 61, dizendo: pessoal, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele vai ler, Isaías. Ele me enviou para ungir os pobres e blá, 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 blá. E aí Isaías profetiza esse trecho aqui, lá na época dos hebreus da Babilônia, dizendo assim: haverá o dia da libertação. No trecho original de Isaías, ele ainda complementa que haverá o dia da vingança do nosso Deus. Está lá em Isaías 61. É um trecho que lembra Israel que um dia é da caça, mas o outro é do caçador. Em outras palavras, um dia a gente toma na cabeça, parafraseando uma versão super moderna, mas no outro dia a vingança vem. Isaías 61. E esse Deus Israel, lá em Isaías, vai nos vingar contra o opressor babilônico. E vai mesmo. Era essa mensagem de Isaías, lá em Isaías 61, o ano do jubileu, da libertação, e era uma libertação política, militar, e a vingança virá, lá em Isaías. Quando Jesus começa a ler isso aqui, qual é o contexto? Palestina dominada pelo Império Romano, uma máquina opressora. A Palestina era um caldeirão fervente de revoltas, era um monte de movimentos de resistência revolucionários contra o opressor romano, César. E aí Jesus chega, abre dentro de uma sinagoga o trecho de Isaías. A plateia até fala: meu Deus, é hoje. Hashtag fora César. É a expectativa do povo. Agora o Messias vem. Qual era a expectativa do Messias para os ouvintes de Jesus? Era o Messias que iria arrancar a cabeça de César, libertar politicamente, militarmente a Palestina. É agora que a vingança vem. E aí Jesus abre o livro, o povo fala: nós, judeus da Roma, univos, porque agora vai. É agora. Hashtag Palestina livre. É a expectativa. E aí Jesus vai lê o versículo e não lê uma parte final do versículo de Isaías. Jesus omite deliberadamente uma parte muito importante. Qual parte que ele não lê? Que nem aparece aqui, só está em Isaías. E o ano da vingança do Senhor. Jesus para a leitura no versículo 19 de Lucas, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Mas lá em Isaías tem o ano da vingança do nosso Deus. Jesus não lê isso. E para piorar a situação da expectativa frustrada dos ouvintes, ele senta. Essa aqui é uma interpretação bem minha, né? Ele está lendo em pé, aí ele senta, pensa ele sentando. A galera até agora, tipo assim, olhando: agora vai, vamos. Aí de repente ele senta. Fala: meu Deus, sabe quando você fica meio assim mesmo? Pô, ele sentou? Aí ele fala: pois é, se cumpriu a palavra. E aí ele piora mais ainda. Ele não cita a vingança de Deus e lembra a plateia da sinagoga só de judeus sobre a misericórdia do Deus Israel. Sobre quem?
duas figuras bizarras. Uma mulher de Sarepta, Deus é pai, de Sidom, mulher de Sidom, não judia. E piora mais ainda, lembre-se que Eliseu não curou todos os leprosos de Israel. Ele curou o inimigo. Naamã, o opressor. Tá, ele escreveu aqui, está escrito aqui. Ele sentado diz assim, então, aí Eliseu não curou os leprosos de Israel. Ele curou o opressor Naamã, o sírio. É cutucar a onça com um palito de dente, né, gente? Não é nem com vara curta, é com palito de dente. Todas as expectativas da plateia frustradas em 2 segundos. Ué, mas cadê o ato revolucionário? Jesus inverte tudo. Tudo. De repente, ele dá uma invertida em toda a agenda da expectativa dos ouvintes dele. Assim, quando Jesus leu Isaías 61 na sinagoga, estou citando o erudito David Bosch, a congregação provavelmente esperava que ele anunciasse vingança contra os inimigos romanos, especialmente contra toda a opressão romana, uma vingança que seria um passo preliminar para o reino de Deus e a libertação da Palestina, de Israel, porque a gente terminaria com Jesus dizendo #fora César. E agora eu cheguei para botar a ordem no barraco, e a expectativa da ordem do barraco era chutar Roma e Israel ser liberto, mas Jesus inverte tudo isso. Ele cumpre as escrituras de um jeito completamente fora da agenda, da expectativa da plateia. E aí a plateia se desespera e quer expulsar Jesus, porque ele tem um outro programa. É uma outra agenda, completamente diferente do que se espera. Ele é ungido de Deus, que vai anunciar o favor de Deus para romano, para judeu, para todo mundo. É muito diferente. E aí eu pensei algumas características do programa de Deus a partir do discurso de Jesus. Primeira característica, no versículo 16, Jesus chega e abre o livro. O programa de Jesus, o programa da missão de Jesus é fundamentado nas Escrituras, na Bíblia. Todo o discurso de Jesus tem um fundamento bíblico radical. Não tem nenhuma invencionice da mente dele. Assim, eu acho que eu vou... Não, ele pega o livro, eu vou ler o que está escrito aqui, e eu vou dizer, está cumprido o que está escrito aqui. O fundamento da missão é a palavra de Deus. Segunda aprendizado ou característica é que o programa de Jesus, o programa missionário de Jesus, ele é decepcionante em relação às expectativas triunfalistas, revolucionárias dos judeus da época e talvez os crentes gospels de hoje. É decepcionante. Não tem triunfalismo na missão. Agora, 100% do Brasil vai se converter. Ai. Vamos evangelizar todos os CEPs do Brasil e todos vão se converter. Você quer que eu conte ou alguém conta? É decepcionante. Não é um programa triunfalistas da nossa perspectiva. Não é um programa que é sustentado num esforço humano que trará resultado nesse exato tempo, deste jeito, para agora. Não é triunfalista. Não é triunfalista. É uma decepção. É uma decepção. Terceiro aprendizado característica. Jesus lê um trecho que todo mundo lia. Jesus não está reescrevendo o livro de Isaías. Não, ele pegou o livro de Isaías, é o mesmo livro que está na sua mão aí.
Eu vou ler aqui para vocês. Aí ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todo judeu sabia isso. De cor até. Talvez até rezava. Eles sabiam de cor, provavelmente. Mas Jesus aponta para uma nova chave de leitura das Escrituras. Era um outro jeito de abordar as Escrituras. Até porque ele é a palavra de Deus, né? É outro jeito. A plateia tinha uma compreensão daquele texto de Isaías completamente diferente do que Jesus apresentou. Não é uma leitura que Jesus faz, que se submete à agenda política dos judeus da época. Aí tem um incômodo. Jesus lê o texto e não submete ao texto a uma ideologia conveniente para a plateia. A plateia, ele sabia, era uma plateia oprimida por Roma. Uma plateia dizia que a gente é minoria, só a gente está servindo o Deus verdadeiro. E era verdade. Roma é o império pagão, é verdade. Roma é pagão, é verdade. Roma tem que acabar, porque é o império pagão. E agora virá a liderança que não vai conduzir a gente. De onde vocês tiraram isso na cabeça? Eles iriam, está na Escritura. Aí Jesus falava, vocês não entenderam nada. Não é assim que se acessa a Escritura. A Escritura não é acessada como um programa humano, ideológico. A missão nunca vai se encaixar numa agenda revolucionária. Nunca. Não vai. Nunca vai se encaixar numa agenda conservadora. Não vai. Porque ela é inconveniente, decepcionante para a agenda humana, temporal. Jesus fala, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Então, se essa igreja, ou você indivíduo, passou dias difíceis nessas últimas eleições, glória a Deus. Porque a missão não se encaixa em vermelho, azul, branco, arco-íris, amarelo, preto, sei lá, marrom. Não encaixa. A Escritura é um martelo do juízo de Deus. Para a direita, esquerda, para baixo, para cima. Não sobra nada. Ela é... Jesus fala assim para essa plateia. Não vem tentar domesticar, porque não vai dar. Essa autoridade política que vocês esperam está toda errada. É um outro Messias que chegou, o que cumpriu esse programa com a chave de leitura de Jesus. É outra pegada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, a igreja missionária, ela sempre vai ser uma igreja estranha. Porque ela meio que não se encaixa ali. Não é, mas vocês são da onde? A gente é dos crentes. Aí o povo olha para tua cara e fala assim, mas e aí para onde você vai? Eu vou para onde Jesus vai. Mas não é para lá? Não, é para outro lado. Mas que lado é esse? É o lado do evangelho. Mas e se for assim o assado? E você vai lembrar. Aí você diz assim para a pessoa, para você mesmo. É que o reino dele não é desse mundo. O reino dele não é desse tempo. Tem implicações nesse tempo. A gente vai falar sobre isso amanhã. Mas não é deste tempo. Tem implicações neste tempo. Mas não é domesticado por este tempo. Jesus segue um outro roteiro de interpretação que aponta para uma mensagem que não está a serviço dos romanos nem dos judeus. Poderia ter alguém ali mais conservador. Em que sentido? Os romanos até que estão ajudando a gente, não é verdade? A gente está aqui na Pax Romana, ninguém mexe com a gente, e é verdade. Tem estradas, tem segurança, nesse sentido mais conservador.
César deixa a gente em paz. É só você não sair da linha que não vem a legião romana te arrancar a cabeça. Só você saber teu lugar da história, tá tudo certo. Conservador. Essa leitura não se enquadra ali. E também não se enquadra no revolucionário. Hashtag fora César, hashtag Palestina livre, sei lá. Jesus fala, é outra coisa. Quarta característica, ou aprendizado. O programa de Jesus, o programa da missão de Jesus, coloca em evidência, no centro, os marginalizados. Foi esse trecho que Jesus destaca do começo ao fim. Ele destaca dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim para trazer as boas novas aos pobres. Para anunciar que os cativos serão soltos. Até dá que os cegos verão. Que os oprimidos serão libertos. E aí você pode até pensar, qual que é o público prioritário para o programa de Jesus? Não são os poderosos, não são os imperadores, não são a galera alfa, sei lá. É os marginais. É a galera que está à margem. O programa de Jesus é uma inversão da agenda sociopolítica, cultural, daquela época, de todas as épocas, não é? A ênfase que o programa de Jesus dá, não é no poder, é na ausência de poder, é o contrário. Enquanto a plateia de Jesus, naquela leitura, está desesperada para conquistar o poder e derrotar Roma, Jesus está falando, eu vim para os pobres. Mas o que os pobres vão poder fazer contra Roma? Nada mesmo. Os cegos, mas cego é inútil. Eles vão voltar a ver. O programa de Jesus inverte. Quais são aqueles que devem estar em evidência? Uma igreja que segue o programa missionário de Jesus é uma igreja que tem um olhar invertido. Não é o Stranger Things, aquela sériezinha lá do que inverte o trem, né? Eu não vi o negócio, mas é tudo invertido. Não, é mais que aquilo. Porque aquilo é uma imaginação, né? Inverte. O destino da Boa Nova é para a galera que não pode oferecer nada em troca, porque é graça. Esse é o centro do programa de Jesus. Quinto, esse programa de Jesus é impulsionado e movido pela força do Espírito Santo. Falamos no início. É do Espírito Santo. A agenda da missão é do Espírito Santo. Movida pelo Espírito Santo. Com o protagonismo do Espírito Santo. A gente só obedece. Sexto, aprendizado ou insight, versículo 21. Jesus diz, hoje se cumpriu as Escrituras. O programa da missão, conforme o programa de Jesus, é centrado em Jesus e Nazaré. Ele diz assim, hoje eu estou cumprindo as Escrituras. Sou eu. O fundamento é a palavra de Deus e o centro é Jesus. A missão não é dos pentecostais, não é dos neopentecostais, não é dos batistas, metodista, presbiteriano, não é de gente da esquerda, da direita, conservadora, liberal ou estatizante. É de Jesus. A missão é do Evangelho, é de Jesus. Não é um programa denominacional. A missão não é dos protestantes, é de Jesus e Nazaré. A missão, nesse sentido, não é gospel, não é dos evangélicos, é de Jesus, o Cristo ressurreto de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sétimo e último insight, o aprendizado, versículo 28 e 30, eles ouvem isso, está escrito assim aqui, e quando ouviram isto tudo, que era uma aberração, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. O programa de Jesus
incomoda. O programa de Jesus incomoda muito mais. O programa de Jesus incomoda muita gente. O programa de Jesus é um elefante dentro da sala dos religiosos. É um elefante gigantesco. Tão grande que eu não consigo descrevê-lo na sua integralidade, porque é de Jesus. E eu só consigo ter acesso a uma parte, porque é muito grande. Eu sou missionário apoiado por uma igreja de São Paulo, chamada Igreja Batista, da Água Branca. A Igreja Batista da Água Branca não dá conta, porque o elefante é muito grande. A Igreja Metodista não dá conta, porque é um elefante muito grande. Incomoda nossas paredes institucionais. Incomoda o nosso programa denominacional, institucionalizado. Incomoda, é um elefante na sala dos religiosos. Eles perceberam isso. Por isso eles ficaram furiosos. O programa de Jesus incomoda a nossa cultura gospel. Incomoda a nossa cultura do cancelamento. Incomoda aspectos centrais da nossa própria cultura, centrada no sentimento, no prazer. É o que eu sinto. Se você não sente nada, o programa da missão continua sendo verdadeiro. Sabe o que você precisa sentir para se engajar na missão? Nada. Qual é a minha expectativa para você nessa conferência em termos de sentir alguma coisa? Nenhuma. Se você sair daqui sem sentir nada, e daí? Não precisa ter dúvida se Jesus falou com você ou não, se você não sentiu nada, porque o programa de Jesus não depende do que a gente sente. Mas o culto não estava com fogo suficiente, então eu não senti o negócio. Você acha que a missão depende se você vai sentir uma febre? Eu sou de tradição pentecostal, a galera subindo nas paredes, o dente ficava de ouro, gente endemoniada, rodando, batendo no vácuo, gente falando em línguas, gente cantando em línguas, igualzinho, sem se conhecer. Ninguém se conhecia, começava a cantar a mesma música, em línguas. Aí alguém levantava, traduzia o que a galera cantava. É essa a pegada. E se nada disso acontecer, a gente está convocado pelo Espírito Santo a se engajar na missão. Então não espere um resultado no teu sentimento, na tua psique, que depende da performática, da performance, da oratória, do pregador, porque o cara fala legal. Se ele fala chato, é o movimento do Espírito Santo. Obedeça. Se o louvor tá bom, tá ruim, se tá afinado ou não, obedeça. É o movimento do Espírito Santo. Não depende de sentir nada. Talvez alguns de vocês não vão sentir nada durante o final de semana inteiro. Não precisa. Você não precisa vir aqui esperando uma pirotecnia, o negócio começa a balançar aqui, como é que chama? As lamparinas, piscar. Não, pode ser que não aconteça nada disso. Porque o programa de Jesus é contracultural. O desafio é a gente olhar a nossa própria vida e comunidade e fazer, como o nome do título do evento, uma conferência. Faça uma conferência da nossa própria vida e comunidade a partir de alguns desses insights que a gente falou aqui. Como é que nós estamos? Pense os insights do prefácio do Ministério de Jesus como uma espécie de gabarito. Sabe o gabarito que você vai checando? Sabe que a gente está... Sabe que a mensagem do Evangelho está me incomodando? Eu me sinto incomodado. Isso me incomoda os pressupostos mais profundos que eu tenho? Porque tem que incomodar. Se é do Espírito Santo, vai te incomodar. Esse programa deve estar operando na minha vida, na sua e nessa comunidade. E aí sim,
a gente vai estar no centro da obediência do movimento do Espírito Santo. A minha oração final é que você se deixe levar de corpo, alma e espírito, entendimento, para tudo aquilo que o Espírito Santo está falando com você, já desde, sei lá, não está falando agora. Tem essa ainda. A missão está sendo dita há muito tempo. Nessa conferência, você vai ter 0 novidade. 0. Você está aqui esperando uma revelação do Apocalipse, pode ir para sua casa dormir, assistir um filme, você pode até te dar umas dicas de série, para você ver, um livro, pode ler um romance legal, porque não vai ter revelação do Apocalipse. Tudo o que a gente vai conversar é óbvio, você já sabe. Ou vai me dizer que tem uma novidade nos 7 itens que a gente tirou aqui? Nenhuma novidade, você já sabe. Sabe tudo. Porque é básico. Sabe por quê? Porque está dentro de você e de mim. Pelo poder do Espírito Santo que está forjando uma nova identidade a cada dia mais. Eu vou orar, finalizando, dizendo: Deus, obrigado pela sua palavra. Glorificamos o teu nome porque o Senhor é o centro de tudo isso aqui. A gente não faz nada, nós não somos protagonistas de nada. Que essa igreja seja uma igreja que caminhe, persiga essas ideias, que não vem do Marcel, vem do teu evangelho. Um lugar que é um caldeirão do movimento do teu espírito, para que todos compreendam o seu lugar na missão. Uma igreja que seja menos metodista e mais cristã. Uma igreja que forma menos crentes e mais discípulos de Jesus. Gente que entrega tudo, submete tudo de obediência. A tua palavra, o teu evangelho, puro e simples, e obedece ao teu Espírito, em nome de Jesus. Então que o teu nome seja glorificado para cada um das minhas irmãs e irmãos aqui, para os pais, para as mães, para os avós, para a galera que trabalha em casa, nos escritórios, que eles se percebam que a nossa vida é a vida em missão. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém.